Bom, pessoal, então na aula de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito de velocidade de grupo, né, e de dispersão aqui em ótica física. Bom, pessoal, então vamos lá. Para falar então sobre alguns efeitos então da fase da onda eletromagnética, a primeira coisa que a gente vai conversar aqui, vai discutir um pouco, é a respeito então da velocidade do grupo, né, e da dispersão. Bom, então é o seguinte, para se transmitir informação, né, então pensando assim no universo de telecomunicações óticas, é sempre interessante que a gente faça um pacote de ondas, né? Para você poder mandar, por exemplo, um pacote de ondas, vai ter um determinado sinal que você vai chamar de 1, uma certa amplitude que vai chamar de 1, e a ausência desse pacote seria 0. Então, de alguma forma, é preciso que a gente faça algum tipo de modulação dessa onda eletromagnética para que a gente, então, consiga gerar esses pacotes, né, esses pacotinhos de onda, né, de ondas eletromagnéticas, para que isso tenha alguma aplicação em comunicações óticas, por exemplo. Para que se eu consiga fazer pacotes, né, a gente tem que fazer a modulação de uma onda eletromagnética. E a maneira mais simples de se fazer isso, né, a maneira usual de se fazer isso, é fazendo o batimento de duas ou mais ondas eletromagnéticas, como a gente vê no batimento de ondas sonoras, né, lá no curso de Física 2. Então vamos imaginar que eu tenho uma onda aqui, ó, E1, que vai ser um E0 elevado a IK mais delta KZ menos I ômega mais delta ômega T, tá bom? Então uma onda plana, que tem um vetor de onda que eu vou chamar de K mais delta K, e que tem uma frequência ômega 1, que é ômega mais delta ômega. E eu vou, então, fazer o batimento dessa minha onda eletromagnética com essa segunda onda E2, que tem um vetor de onda K menos delta K, também descrita como uma onda plana, né, K menos delta K, e tem uma frequência ômega 2, ômega menos delta ômega, tá bom? Então seriam duas ondas monocromáticas, tá bom? Com frequência ômega 1 e ômega 2. Então se eu fosse ver isso daqui no espectro de frequência, né, seriam duas funções delta, né? Uma onda monocromática que tem apenas uma única frequência na frequência ômega 1 e uma outra onda monocromática que tem apenas uma frequência na frequência ômega 2, tá bom? Então eu estou pegando duas ondas monocromáticas com frequências distintas e, portanto, com vetores de onda distintos, e estou fazendo o batimento dessas duas ondas. Então, pelo princípio da superposição do campo eletromagnético, a gente tem que fazer o que aqui? A gente vai somar, então, E1 mais E2. Então, como vocês veem aqui, dá para tirar em evidência, né, E elevado a IKZ menos ômega T, tá bom? Então, eu tiro aqui, ó, E elevado a IKZ menos ômega T. E aí, o que sobra, então, vai dar o E elevado a I delta KZ, que aparece aqui, menos delta ômega T, que aparece aqui, E elevado a menos I delta KZ, certo? Que aparece aqui, e 1 mais delta ômega T, que vem desse segundo termo, tá bom? Se a gente multiplicar e dividir por 2, tá bom? Isso daqui que aparece é a própria definição do cosseno que a gente conhece lá pela fórmula de Euler. Portanto, o batimento dessas duas ondas, né, a superposição, a sobreposição, a interferência dessas duas ondas monocromáticas, ondas planas monocromáticas, elas vão gerar então aqui uma onda resultante, né, um campo eletromagnético resultante que vai ser então 2E0, né, esse 2 que vem daqui, elevado a IKZ menos ômega T, cosseno de delta KZ menos delta ômega vezes T. Só lembrando, né, pessoal, que quando a gente escreve as ondas, uma onda plana, né, uma onda harmônica, usando a notação complexa aqui da forma de Euler, né, a ideia é usar isso para que a gente possa ter simplicidade na realização dos cálculos matemáticos. A combinação, né, o que a gente combina aqui é que no final das contas eu tiro a parte real disso daqui, porque é claro que o campo elétrico tem que ser uma quantidade real, tá bom? Então a gente vai manipulando tudo dessa forma, né, até que chega no final das contas, se for o caso, você lembra que você tem que tirar a parte real disso daqui. Bom, muito bem, é isso que eu vou fazer agora, né? Então, usando essa definição que a gente fez, a gente pega aqui, toma a parte real, então a parte real do E elevado a IKZ menos ômega T nada mais é do que cosseno de KZ menos ômega T. Portanto, a minha onda aqui, ó, vai ser um 2E0 cosseno de KZ menos ômega T, cosseno de delta KZ menos delta ômega T, tá bom? O que é isso daqui, então? Isso daqui, na verdade, a gente tem uma onda que a gente chama de portadora, que oscila na frequência ômega, né, que eu estou chamando aqui de rápida, né, que é essa coisa que oscila rapidamente aqui dentro. E eu tenho uma moduladora, que oscila numa frequência, né, temporal, ou que oscila no tempo, né,
com uma frequência menor, porque afinal delta ômega é só uma pequena diferença, né, da frequência das duas ondas. Então, que é uma onda aqui, ó, que se propaga, é uma onda que modula, é como se ela modulasse a amplitude dessa primeira onda, só que é uma onda de amplitude modulada, tá bom? Então, o que você tem aqui? A gente tem então, vocês estão vendo que simplesmente somando essas duas ondas, E1 e E2, a gente já conseguiu criar um pacotinho. Então, vai ter um pacote aqui, aí ele zera, depois tem um segundo pacote, assim por diante. Aonde, então, essa parte preta aqui, ó, né, essa parte menor aqui eu chamo então de portadora, que é a que oscila em cosseno de Kz, e essa parte externa aqui, ó, ela é a moduladora, que oscila então com ΔKz menos ΔΩt. Então vocês veem aqui que somando apenas duas ondas eu já consegui produzir um pacote. Se você começasse a somar mais e mais ondas com frequências distintas, o que ia acontecer é que esse pacote ele ia ficar cada vez mais estreito e bem definido. Vocês podem fazer isso daí, vocês podem fazer no Python, vocês podem fazer no Matemática, no MATLAB, faz uma brincadeira e começa a somar ondas cada vez com maior número de frequências, vão ver que isso daí acontece. Bom, muito bem, se a gente olha agora para os pontos A e B, que são os pontos de máxima, que é o ponto A, é o ponto de máximo da minha moduladora, e o ponto B é o ponto de máximo da minha portadora, tá bom? Então vamos lá, se a gente olha para o ponto A, que é, então, da moduladora, o ponto A, ele é aquele ponto de máximo aqui, né? Esse ponto de máximo, então é claro que ele vai se repetir a cada período. Esse máximo está aqui, a hora que passar um período ele vai se repetir. Então o ponto máximo da moduladora ele vai se repetir a cada 2π vezes m. É quando a fase, né, porque isso aqui lembra, está no argumento do cosseno, então quando a fase for no múltiplo de 2π. Analogamente, para o ponto B, que é o da portadora, da ondinha aqui de dentro, ele também vai se repetir quando o argumento daquela minha função cosseno aqui for um múltiplo de 2π vezes n, onde m e n são números inteiros, tá bom? Aqui é bem facinho de fazer, se você pega essa equação de cima, você deriva ela em relação a z, tá bom? Você deriva essa equação aqui em relação a z, tá bom? Então vai dar o quê? Vai dar aqui desculpa, você deriva a equação de cima, tá bom? Em relação ao tempo, então vai dar aqui, ó, ΔK dz dt menos ΔΩ dt igual a zero, porque isso aqui é uma constante. Então, da onde você consegue isolar que dz dt, que a gente chama então de velocidade de grupo, vai ser ΔΩ sobre ΔK. Isso então é a nossa definição de velocidade de grupo. O que é velocidade de grupo? É a velocidade com que aquele pacotinho, né, do que a minha moduladora se propaga. É a velocidade com que a informação, né, numa onda eletromagnética, né, o pulso de luz, se você preferir, o pacote, o pulso, ou o grupo, como a gente fala também, né, como ele se propaga. Analogamente, se você derivar isso daqui agora em relação ao tempo, né, então vai dar k, que é uma constante, dz dt menos ômega igual a zero. Né? Então aqui a gente vai tirar então que a velocidade que a gente chama de fase, né, o dz dt nesse caso, né, vai ser o quê? Vai ser que a velocidade de fase, que eu chamo isso aqui de velocidade de fase, isso aqui é ômega sobre k. Então, essa é a velocidade de fase. O que é a velocidade de fase? É a velocidade com que a portadora se propaga, com que a onda portadora se propaga, tá bom? É a velocidade com que a fase da onda eletromagnética anda, tá bom? Beleza, então isso a gente fez por um caso bastante simples, que era um caso de um espectro monocromático, tá bom? Duas cores apenas, então fiz o batimento de duas ondas. Acontece que nem sempre isso é a melhor situação, a situação que a gente quer descrever. Muitas vezes o que a gente tem é uma onda eletromagnética composta, né, de uma certa distribuição de frequências, tá bom? Então, para simplificar, essa distribuição pode ser tão complicada quanto você queira. Vamos imaginar a coisa mais simples possível aqui, ó, que seria uma distribuição que é dada por uma caixa, tá bom? Então, isso aqui é o meu campo, né, o espectro do meu campo, o meu E de ômega em função de ômega. Então, eu estou dizendo o seguinte aqui, ó, que em torno de uma frequência ômega zero, que seria a frequência central do meu pulso, eu tenho várias frequências, tá bom? Que vão até ômega 0 mais delta ômega sobre 2 e ômega 0 menos delta ômega sobre 2. E eu estou dizendo que todas essas frequências, elas têm a mesma amplitude, é zero, tá bom? Então seria o mesmo caso análogo anterior. No anterior eu tinha dois campos, né? Os dois com amplitude é zero, numa frequência ômega 1, ômega 2. Agora tem uma distribuição que vai aqui, ó, desde ômega 0 menos delta ômega sobre 2 até ômega 0 mais delta ômega sobre 2. Para fazer o batimento dessas ondas agora, que de novo eu vou descrever então como ondas planas,
Então, cada uma dessas ondas aqui, ó, é uma onda que vai ser um E0 e elevado a IKZ menos ômega-t. E0 menos, elevado a menos IKZ sobre ômega-t. E como eu tenho que fazer uma soma contínua, então eu vou fazer a integral dessas ondas, tá bom? Na frequência ômega, então para as diferentes frequências ômega, com ômega0 vindo de ômega0 menos delta ômega sobre 2 até ômega0 mais delta ômega sobre 2. Então, para fazer o batimento, né, o princípio da superposição, aqui no caso de eu ter um contínuo de diferentes frequências, eu tenho que fazer essa integral. Bom, muito bem. Agora a coisa complica só um pouquinho, porque olha só, se eu tenho muitas frequências, tá bom? Então a gente tem uma faixa espectral agora que pode ser relativamente larga, né, relativamente ampla. Então, desde aquela frequência ômega0 menos delta ômega até aquela frequência ômega0 mais delta ômega sobre 2, eu tenho uma faixa ampla. Bom, pessoal, o que acontece? Então, como eu tenho um largo espectro de frequência, a gente tem que levar em conta como que o índice de refração varia com a frequência. Porque como a minha faixa agora ela é larga, então é claro que a gente sabe que o índice de refração depende da frequência, depende do comprimento de onda. Né? O índice de refração, em geral, ele é maior para os comprimentos de onda menores, tipo azul, e o índice de refração ele é menor para os comprimentos de onda maior, por exemplo, vermelho, tá bom? Então, o que acontece? Agora a gente tem que levar em conta essa dependência do N com ômega. Então eu tenho que levar em conta que o meu N não é mais uma constante. O meu N agora é um N de ômega. E isso afeta o meu vetor de onda K. Porque se vocês lembrarem lá atrás, ó, o nosso K é 2π sobre lambda vezes N. Se eu estou falando do único índice de refração, né, se eu estou usando uma única frequência, né, um único comprimento de onda, tudo bem, meu N é uma constante, mas se agora eu estou usando diferentes comprimentos de onda, o meu N varia para cada diferente comprimento de onda, né, ou frequência, como você preferir, tá bom? Então, o que acontece? O meu K agora ele passa a ser um K de ômega, porque o meu N é um N de ômega. Então, eu tenho que levar em conta que ao fazer essa conta aqui, ó, o meu K ele vai depender de ômega, porque o meu índice de refração depende de ômega. Bom, beleza. Como é que a gente sabe qual é essa dependência? Bom, você pode fazer uma medida, você pode ir lá para o laboratório e medir, né, a dispersão do índice de refração. O que é a dispersão do índice de refração? É como é que o índice de refração depende da frequência, tá bom? Ômega, da frequência angular. Ou você pode fazer considerações matemáticas aqui e dizer o seguinte, olha, eu vou assumir, então para escrever o meu K, que eu sei que agora é um K de ômega, né, como eu falei aqui, então o meu K é um K de ômega, eu vou fazer uma expansão do meu K em torno de um K central K0, fazer uma expansão tipo em série de Taylor, tá bom? Então vai ser aqui, ó, quem que é o meu K de ômega? Ele é um K0 mais dk de ômega, né, em torno do ponto zero, ômega menos ômega zero, expansão de Taylor em primeira ordem, mais aqui esse φ, que seria a segunda derivada, né, d2k de ômega 2, em torno do ponto zero, vezes ômega menos ômega zero ao quadrado e assim por diante. Ou seja, eu estou fazendo uma aproximação. Estou dizendo o seguinte, olha, eu vou fazer como se fosse uma aproximação polinomial. Então eu tenho aqui, ó, em primeira ordem, ele é uma linear. Até segunda ordem, ele vai ser então uma parábola. Terceira ordem vai ser uma cúbica e assim por diante. E com isso eu consigo, em geral, fazer esse modelamento do ponto de vista teórico. Tá bom? Então eu expando ali em torno de um K0 central. Tá bom? Vamos então é assim que a gente pode fazer. Essa é uma abordagem que geralmente se usa, porque é uma abordagem também didática, né? Você consegue com isso ir analisando a influência de termos de primeira, segunda, terceira ordem na expansão do K, tá bom? Então se você tem ali um K, mesmo que ele não seja estritamente uma reta, né? uma curva linear, mas se ele varia suavemente, para algum intervalo pequeno você pode aproximar aquela curva por uma reta. Ah, mas ele já está escapando. Então, se às vezes só uma reta não dá, às vezes com uma quadrática já dá. E assim, essa é a ideia, tá bom? Bom, o que a gente vai fazer agora? Vamos usar só até a primeira ordem. Então, K0 mais aqui o termo linear. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar nessa minha equação. Nesse meu K agora, lembrando que ele é um K de ômega, e como eu estou somando aqui em ômega, estou integrando em ômega, eu tenho que considerar essa dependência. Então, onde tinha K lá agora, virou isso aqui, ó, K0 mais... Então, aqui é o meu K de ômega. Isso aqui que está aparecendo entre parênteses aqui é o meu K de ômega, que é K mais dk de ômega em torno de zero, ômega menos ômega zero. E agora a gente tem que resolver essa integral, tá bom? Bom, para resolver essa integral, a gente faz a seguinte brincadeira. A gente chama de omegão, ômega maiúsculo,
omeguinha menos ômega zero, tá bom? Então, esse omeguinha menos ômega zero que aparece aqui, ó, eu vou chamar de ômega grande, tá bom? Então, é claro que ao fazer isso, né, o D omegão, né, D omegão é igual a D omeguinha, então, né, faz a derivada aqui. Algumas coisas saem para fora aqui da integral, né? E é isso, tá bom? Então, no final das contas, e é claro que os limites de integração agora eles ficam deslocados de ômega zero. Então, né, é como se você estivesse centrando em ômega zero agora o meu range, o meu intervalo de frequências. Então, agora a minha integral ela vai de menos delta ômega sobre 2 até delta ômega sobre 2. Esse termo aqui, 1 elevado a K0z menos ômega 0t, ele sai para fora da integral, tá bom? Se você olhar aqui, ó, o ômega 0t, ele sai daqui, né? O K0z, ele sai dali, tá bom? E aí você fica simplesmente com E elevado a I omegão, E elevado, né, a I ômega maiúsculo, dk d ômega z menos t. A integral em d ômega, tá bom? Esse aqui, então, é o termo que vem lá da nossa dispersão do vetor de onda K. Em ótica, sempre que a gente fala de dispersão, a gente está falando da variação daquela quantidade com a frequência, tá bom? Ou com o comprimento de onda. Então, dispersão do vetor de onda é como é que o K depende do vetor de onda. Dispersão do índice de refração é como é que o N depende do comprimento de onda. Cuidado que às vezes as pessoas só falam dispersão e está implícito que dispersão, né, está implícito no diálogo, né, ou no texto de que dispersão que ela está falando, tá bom? Então, muito bem, ao fazer isso, olha que interessante. Então, a gente só não resolvemos a conta ainda, mas a hora que você vê aqui, ó, que você começa a ter uma coisa que parece com aquele batimento que a gente fez de duas ondas. Tem um termo que vai aqui fora, ó, que oscila, né, com uma frequência alta, né, que oscila na frequência central ômega 0t, que seria então o análogo lá da minha portadora. Essa aqui é a onda que oscila rapidamente. E aqui uma onda que oscila com frequência menor, né? Que oscila na variação de frequência delta ômega, tá vendo? No omeguinha, né? No omegão, desculpa. Que é a diferença entre a frequência que eu estou observando e a frequência central. Então isso daqui funciona como se fosse uma moduladora. Então é bem análogo ao que a gente fez antes, só para aquele caso mais simples, para duas frequências, tá bom? Beleza. Se a gente, em geral, se a gente chamar essa modulação aqui, tá bom? Essa moduladora, esse cara que aparece aqui, ó, eu vou chamar essa função toda aqui de G, tá bom? G de Z, t. Então, G de Z, t é o E0, integral de menos delta ômega sobre 2 até delta ômega sobre 2, daquela coisa toda, E elevado a menos I omegão, e esse termo aqui, ó, dk d ômega z menos t, tá bom? Para facilitar a nossa vida, a gente já chama isso daqui de alfa, tá bom? Então, eu vou chamar isso daqui de alfa, só para fazer lá a nossa integração, né? Então, em geral, também não muda muito, né? Então, o que vai dar aqui, na verdade? Então, isso aqui só para depois a gente volta, né? Mas é só para vocês irem aí entendendo como é que a gente está fazendo. Bom, essa integral aqui é uma integral que é mais ou menos fácil, né, pessoal? Porque é a integral de uma exponencial, né? E nesses limites. Então, isso daqui vai dar um E elevado a alfa ômega, né? Omegão, menos E elevado a menos alfa omegão, né? Aí você divide e multiplica por 2, né? Então isso daqui vai dar um seno, essa integral aqui vai aparecer o seno, né? A fórmula de Euler para o seno, depois vocês podem fazer com calma, mas é bem facinho, não tem truque nenhum. Então isso daqui vai dar 2E0 seno de alfa, seno de φ sobre φ, delta ômega vezes delta ômega sobre 2, tá bom? Quem que é esse φ que aparece aqui? Ó? Esse φ que aparece, ele é delta ômega sobre 2, vezes esse termo aqui que eu chamei de alfa, tá bom? Que é o termo de dispersão, dk d ômega z menos t, tá bom? Então, essa função aqui, que é a nossa modulação, que no fundo, ó, é essa curvinha em azul aqui, ó, tá bom? Essa curva em azul é a minha modulação. Então, aqui essa aqui é a minha curva, minha portadora, alaranjada, tá bom? Essa aqui é a figura que vocês podem ver lá no livro. É a minha que oscila na frequência ômega 0. Então, essa aqui é a minha portadora e a minha moduladora é essa função seno de x sobre x, né? Seno de φ sobre φ, aonde o seno de φ depende aqui da dispersão que eu tenho, né? Depende de como que é a taxa de variação do meu K com o ômega, que na verdade está ligado como o meu índice de refração varia com a frequência, e depende do intervalo espectral que eu estou considerando, né? Depende aqui de qual que é o intervalo lá daquele meu pacote de ondas quadradas que eu estava vendo lá atrás, fechou?
Então você vê que agora você tem um pacotinho, ó, que ele já é um pouco mais definido do que aquele que a gente viu antes, né? Lembra? Nossa, o pacote ele vinha, zerava, já abria de novo. Agora já não, ó. Esse cara ele vem, dá esses batimentos, depois ele sobe de novo, dá os batimentos, ele vai diminuindo, né? Essa cara dessa função aqui é a função seno de φ sobre φ, que é também conhecida como sinc, né? Sinc de x é igual a seno de x sobre x, tá bom? Aqui, ó. Só para mostrar com um pouquinho mais detalhe, olhando para um pacote. Então, eu teria aqui a minha moduladora, que é a seno de x sobre x, e a minha portadora, que é essa e elevado a k0z menos ômega t, ou, se você preferir, cosseno de k0z menos ômega t. Nesse caso aqui, onde a gente não tem só duas frequências, a gente tem um espectro de frequências, a nossa velocidade de grupo, em vez de ser definida simplesmente como sendo, né, que é o mesmo dz/dt, né, que é o dz/dt da moduladora aqui, né, dessa onda externa, né, como é que o pacote, a velocidade de grupo, lembra, a velocidade com que o pacote, com que esse grupo de ondas se propaga. Lembra que lá, quando a gente calculou só para duas ondas, isso daqui deu delta ômega sobre delta k. No caso da gente ter um espectro, né, essa velocidade de grupo, ela, claro que ela vai ser d ômega dk, né, então é a derivada, né, da frequência em relação ao vetor de onda, a taxa de variação da frequência com o vetor de onda, tá? Então, no caso de eu ter duas frequências, a velocidade de grupo é delta ômega sobre delta k. Então, já era de se imaginar que se eu tivesse, é claro, um espectro de contínuo de frequências, né? A velocidade de grupo seria, então, dada por d ômega dk, tá bom, pessoal? Bom, então, a gente conseguiu mostrar para vocês, então, por que aparecem essas velocidades de grupo? Porque a gente tem agora um pulso. Toda vez que eu tenho um pulso, eu tenho que ter mais do que uma frequência. Então, isso me determina qual que é a velocidade com que o meu pacote de ondas se propaga. Rapidamente aqui eu vou falar um pouquinho sobre dispersão em meio dispersivo. É uma frase meio curiosa, mas é assim que fala mesmo, tá bom? A dispersão em meio dispersivo, que basicamente é uma propriedade aqui que determina a velocidade de propagação da luz lá naquele meio. Como a gente sabe, a velocidade de propagação, né, normal, é c sobre n. E como eu escrevi lá atrás para você, né, o meu k é 2π sobre lambda vezes n. Mas, né, só para passar mais uma vez essa continha aqui, ó, o meu c é lambda ni, tá bom? O ni é ômega sobre 2π, portanto, né, eu posso escrever aqui ó, que 2π sobre lambda é ômega sobre c, tá bom? Então, esse 2π sobre lambda que aparece aqui é ômega sobre c. Por que a gente faz assim? Para dar uma explicitada na dependência que o meu k tem em ômega, tá bom? Então, vem aqui no meu k agora, ó, em vez de eu escrever 2π sobre lambda, eu escrevo ômega sobre c. Então, fica ômega sobre c vezes n. Só que lembrando, se eu tenho um pulso, o meu n depende de ômega. Então, eu vou colocar aqui que o meu n depende de ômega. E dessa forma, olha só, toda a dependência do meu k com ômega, então o meu k é um k de ômega, mas toda a dependência do meu k de ômega está explícita aqui. Ó. O meu k é ômega sobre c, n de ômega. É claro, né, gente? Meu k é 2π sobre lambda, n de ômega, né? Mas é claro que o meu lambda está ligado com ômega, né? Por essa expressão. Então, quando eu falo assim, se você pode imaginar, às vezes que se eu falasse que o meu k era um k de ômega, 2π sobre lambda vezes n de ômega, você podia achar que era só porque o meu k é um k de ômega porque o n depende de ômega. Não, né? Mas o ômega está ligado com lambda, né? Então, assim fica explícito, né? Ó, k é ômega sobre c, n de ômega, fechou? Então, novamente, como eu estou falando de dispersão, eu estou falando que eu tenho um espectro de comprimentos de onda e, portanto, agora o meu k não é mais uma constante para um dado comprimento. Não posso falar que o meu k é uma constante porque eu não tenho só um comprimento de onda, eu tenho vários comprimentos de onda, ou seja, eu tenho várias frequências e pior, cada uma dessas frequências ela vai ter um índice de refração diferente. Como eu falei antes, né? Para o azul, que é frequência alta, né? O índice de refração é maior. Para o vermelho, que a frequência é baixa, né? Comprimento de onda grande, o índice de refração é menor, tá bom? Beleza. Então vamos lá. Ainda daquela expressão, a gente viu que o nosso K, né? Então é ômega sobre C. Mas se eu tiver no meio, então isso é ômega sobre C sobre N, né? Que é a velocidade da luz do meio. Então eu posso, isso que eu chamo de V. Então o meu K é ômega sobre V. Portanto, né, KV é igual a ômega. Eu deixo essa expressãozinha guardada. Como a gente viu agora há pouco, a velocidade de grupo é d ômega dk, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa expressão aqui de cima, ó, essa expressãozinha 1, e vou derivá-la em relação a K, tá bom? Então, como é que vai ficar isso daqui? Ó? Vai ficar, então, d ômega dk, que é isso que eu vou calcular aqui, né? Então, ó, vou calcular, desculpa, deixa eu voltando aqui, ó, vou calcular. Vou derivar essa expressão em relação a K. Então, do lado de cá vai dar d ômega dk.
que é a própria velocidade de grupo. É isso que eu estou fazendo. E depois tem uma derivada do produto. Então, tá, d ω dk vai dar derivada do primeiro vezes o segundo, que vai dar v, mais o primeiro, que é k, derivada de v em relação a k. Tá bom? Certo? Aqui, ó, d ω dk, que vai dar, então, derivada do primeiro, que é o k. Então, vai dar 1 vezes o segundo, mais o primeiro, k, derivada do segundo, dv dω. Exatamente o que está escrito aqui. dv dk. Exatamente o que está escrito aqui. Bom, beleza. Então, o que eu faço aqui? Só que essa derivada de v em relação a k, eu vou usar a regra da cadeia e vou fazer assim, ó. dv dk é dv dω, dω dk. Tudo bem? Então, a velocidade de grupo é v mais k, dv dω. Mas dω dk é a própria velocidade de grupo. Tá bom? Então, agora eu vou passar essa velocidade de grupo para esse termo aqui, né, melhor dizendo, para a esquerda do sinal da igualdade e vou isolar a velocidade de grupo, que vai dar, então, que é v, que é 1 menos k dv dω. Tá? Isso aqui vai para o denominador. Muito bem. Aí eu posso escrever esse meu k aqui, ó, como sendo ω sobre v. Tá bom? Kv, como kv é igual a ω, então esse meu k eu posso escrever como sendo ω sobre v, então vai ficar com a velocidade de grupo, final das contas aqui, ó. Velocidade de grupo é v sobre 1 menos ω sobre v, dv dω. Tá bom? Então isso daqui é uma maneira da gente escrever a velocidade de grupo. Bom, beleza, mas, olha só, v é c sobre n e o n é o n de ω, tá bom? Então, vamos lá. Se isso daqui, então eu estou chamando isso aqui de 1, tá? Que eu vou usar ela daqui a pouquinho. Mas o que não está legal aqui? Não está legal que tem esse v aí, né? Que está meio que atrapalhando um pouquinho a gente, né? Que aparece a velocidade de grupo e essa velocidade v da luz do meio homogêneo, c sobre n. Então vamos lá. Então o que eu quero me livrar? Eu quero me livrar desse dv dω que está aparecendo aqui, né? O de cima é mais ou menos fácil porque o v, né? É só você escrever isso como sendo c sobre n, o n é o n de ω, então tá tudo bem. O problema é esse daqui, o de baixo, dv dω. Como é que eu faço? Então, lembrando, então, v é c sobre n, e lembrando que esse n não é mais constante, ele depende de ω. Bom, aparece no denominador, aqui, o termo dv dω, certo? Voltando, então, o que dá o meu dv dω? dv dω, né? É essa derivada aqui, ó. Tem que derivar esse cara aqui em relação a ω. O que vai dar, então? Vai dar menos c sobre n ao quadrado dn dω, tá bom? Porque c, esse sim é uma constante e o n é o n de ω. Então, tá aqui, ó. Então, a minha derivada da c sobre n ao quadrado dn de ω, tá bom? Aí eu tiro um c sobre n aqui, então vai dar um c sobre n daqui vai dar v, então vai dar menos vn dn de ω. Ou seja, o dv dω é menos v sobre n dn de ω, tá bom? Essa expressão aqui eu chamo de 2 e agora eu vou juntar essa expressão 2 aqui com essa expressão 1 do lado de cá, tudo bem? Então, ao fazer isso, como é que fica? Vai dar aqui, ó, v1 mais ω sobre v, tá bom? Aqui vai ficar v sobre n dn de ω. Corta esse v com esse v, portanto, a minha velocidade de grupo vai ser igual a v1 mais ω sobre n dn de ω. Esse v agora eu vou trocar por c sobre n. Então, a minha velocidade de grupo dá c sobre n, 1 mais ω sobre n dn de ω. Tá bom? Dessa forma, a gente consegue escrever isso desse jeito aqui. Aqui eu só repeti essa equação. E falei que isso daqui é igual a c sobre enão de ω, tá bom? Aonde esse enão de ω... Então, você vê que a gente consegue escrever a nossa velocidade de grupo como sendo a velocidade da luz dividido por um índice, né? Que a gente está chamando aqui, então, de índice de grupo. Que é um índice que, como se fosse um índice de refração, que define a velocidade de grupo. Que a gente escreve dessa forma, porque a gente já está acostumado a escrever que o v é c sobre n e n é a índice de refração do meio, né? Para uma luz normal. Quando a gente está falando de um pulso, então a gente pode definir uma coisa meio que análoga, que a velocidade de grupo é c sobre essa quantidade aqui, ó, tá bom? Que eu estou chamando de n de ω. N de ω, então, é n, 1 mais ω sobre n dn de ω, que é o que está aqui no denominador. É claro que se você preferir, né, você pode escrever não em termos de ω, mas em termos de lambda, né? Você troca ω por lambda, então você tem aqui um n que pode ser de lambda. Então, a gente consegue, dessa forma, escrever esse índice de refração, que a gente chama de índice de refração de grupo, ou simplesmente de índice de grupo, que define, então, como é que é a velocidade de grupo para um pulso, né, ou para um pacote, ou para um grupo de ondas que está se propagando lá no nosso meio. E onde é que está a dispersão aqui? Bom, a dispersão, né, gente, não está nesse n, né?
Então aqui você vê que você pode encontrar como é que é a dispersão da velocidade de grupo. Lembrando, como eu falei antes para você, dispersão em ótica é sempre como que isso depende da frequência. Então como é que é a dispersão da velocidade de grupo? Então como é que a velocidade de grupo depende da frequência? Olha, tá aqui nesse N, porque esse N não está explícito aqui, mas você já entendeu nessa altura do campeonato, que esse N depende da frequência, esse daqui também depende da frequência, a frequência já está explícita aqui, e depende da variação do N com a frequência. A dispersão também está explícita aqui, ó. Então esse termo dN de ômega que aparece no meu índice de grupo, ou o meu dN de lambda, alternativamente, ele também expressa a dispersão do meio para a propagação, para definir a velocidade com que esse grupo se propaga no meio material, tá bom? Fica aí para vocês pensarem um pouquinho, né? Por que isso depende da derivada também, né? Isso aí é interessante vocês darem uma pensada aí. Fica de uma duvidazinha aí para vocês darem uma refletida, né? Por que isso... E tem que ser assim, né? Tem que realmente... Teria que depender, né? Considerando dispersão até a primeira ordem, né? Considerando coisas mais simples, né? Fica até mais claro de você talvez entender. Mas, de qualquer forma... É claro que isso aqui deveria de fato depender aqui, da taxa de variação do índice de refração com a frequência, né? Claro que isso daí teria realmente que alterar a velocidade de grupo, mas fica aí para vocês darem uma pensada. Bom, pessoal, então nessa aula de hoje que eu queria falar para vocês sobre velocidade de grupo e dispersão era isso, tá bom? Então, até a próxima aula.